nós vamos falando um pouquinho sobre viagem, não é? A CVC periodicamente convida passageiros a orientarem e sugerirem bons destinos por aqui. Desta vez, as nossas convidadas são Olivia Fonseca e Silvana Accorsi. Vamos ouvi-las. Nós vamos falar do nosso roteiro, que foi Rota das Emoções, né? Isso, que foi para... Começamos em Maranhão, em São Luís, aí depois fomos para os Lençóis Maranhenses, aí depois fomos para a Delta do Parnaíba e terminamos nosso passeio em Jericoacoara. Foi um trajeto que é feito a maior parte do tempo em veículos 4x4, depois barcos e atravessando rios. Então foi uma viagem bem voltada assim, para um ecoturismo e só voltados à natureza, e foi o que mais atraiu a gente para fazer esse pacote. Como dizia o guia, estamos em lugares inóspitos. Muito chique esse pedaço, né? Fomos para lugares inóspitos, onde nós não víamos nenhum sinal de civilização, eram estradas na beira da praia, na beira do mar ou na beira de rios. Fizemos também um passeio maravilhoso que foi ver a criação dos cavalos marinhos, que é uma coisa muito interessante. E ficamos em algumas lagoas que o bar era dentro da água. Maravilhoso. Depois de que você comia, aí para descansar você deitava numa rede dentro da água. Quando você vira para o garçom, fala assim, e o cardápio? Aí ele fala, vou buscar. E ele vem com uma bandeja com o peixe, a lagosta, os camarões, as ostras. Ó, esse é o nosso cardápio, escolhe. As transparências também das águas ali nos Lençóis Maranhenses, aquele azul, aquele verde assim cristalino, é uma coisa que realmente é indescritível. Em Jericoacoara eles dizem, vai ver o pôr do sol todos os dias. Gente, pôr do sol é pôr do sol, caramba, todos os dias. Não é, gente, cada dia é de um jeito. É o mesmo lugar, é a mesma duna que você sobe, é o mesmo lugar que você senta, é a mesma areia, mas o pôr do sol é bem diferente, de dia para dia. Então, em função disso, né, como nós gostamos muito desse trajeto, desse roteiro, nós estamos convidando as pessoas para virem até uma loja da CVC e fazerem uma reserva para um pacote bem diferenciado, maravilhoso. E realmente o nome tem tudo a ver, Rota das Emoções, porque é com muita emoção mesmo o roteiro todinho.